Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Números Falam, uma produção original Neofeed. Eu sou o Márcio Croin e no programa de hoje eu recebo Flávio Vargas, CFO da Camil, uma das maiores empresas de alimentos da América Latina. Flávio, tudo bem? Tudo bem, Márcio. Um prazer estar aqui contigo hoje. Seja bem-vindo. E a dinâmica do programa é super simples. Eu trouxe 5 números do último balanço da Camil para analisar cada um deles com você, tudo bem? Fechado. No final a gente vai inverter. Eu faço a pergunta e você me traz o número. Tá bom, vamos lá. Então vamos lá. E você que está nos acompanhando por áudio ou por vídeo, saiba que todos os números apresentados aqui estão disponíveis no site de Relações com Investidores da Camil, que você pode acessar e conhecer cada um deles. Flávio, meu primeiro número para você é o seguinte. 3 bilhões de reais foi a receita líquida da Camil no terceiro trimestre de 2023. Um recorde. O que explica esse forte resultado no período? É incrível, né, Márcio? Anualizando dá 12 bi de real. Uau! E, na verdade, eu acho que para responder essa pergunta, vou explicar um pouco de quem é Camil. Né? Ah. Porque eu acho que a Camil, a turma, todo mundo conhece, né, principalmente por conta da marca de arroz, que é líder no mercado nacional e a origem da companhia. Né? A companhia foi lançada lá em 1963, 61 anos atrás, mas a Camil hoje, talvez poucas pessoas, né, conhecem que a Camil de fato é uma multinacional brasileira, né, que tem, né, um portfólio de marcas incrível. Né? Então, Quantas marcas? a gente tem mais de 24 marcas. Uau! Né? Então, a gente tem uma operação grande, então, obviamente, o carro-chefe da companhia, o que tem a maior relevância, ainda é o que a gente chama o segmento de grãos, que tem arroz e feijão, que carrega a marca Camil. Mas aqui no Brasil, a companhia opera também o açúcar refinado, a marca União é nossa. A gente opera pescado enlatado, né, com a marca Coqueiro. A gente fez um movimento grande de adicionar outras marcas de outros segmentos. Então, a companhia entrou no segmento de massas. A companhia entrou, né, fez o relançamento da marca União, né, para entrar no mercado de café. E a companhia também entrou, né, no segmento de biscoitos com a aquisição da Mabel. Tá. E o mercado internacional, ele também é um negócio bastante relevante para a gente. Né? Então, a companhia tem sempre posições de liderança, de ter uma liderança no Uruguai, né? No Chile, no Equador e no Peru. Tá. E sempre com arroz? Lá fora, Ah. a gente sempre dá o primeiro passo com arroz. Tá. Né? E a gente conseguiu, né, o ano passado, fazer essa mesma dinâmica que a gente está fazendo aqui no Brasil, de operar multissegmento. A gente comprou uma empresa de produtos naturais. Então, o foco, né, tipo, o primeiro passo é onde a gente é bom, que é onde é o nosso DNA, mas do ponto de vista de estratégia, o que a gente quer é replicar essa estratégia de operar multicategoria que a gente já está fazendo no mercado brasileiro, né, nos mercados internacionais. Né? A gente entra, a gente aprende, a gente monta um time, uma vez que a gente tem a capacidade, a gente planeja, né, e tem a ambição de replicar esse modelo que é vencedor aqui no Brasil nas plataformas internacionais. E daí, para responder a pergunta, né, esses 12 bilhões, esse crescimento, na verdade o que explica é um pouco essa execução dessa estratégia. Tá. Né? Então, tipo, de tudo que eu contei, né, do que a Camil é hoje, uma parte grande a gente adicionou nos últimos 24 meses. Então, 24 meses atrás, a gente não tinha acabado de entrar em massas, a gente tinha acabado de entrar no Equador, a gente não tinha ainda essa operação de café, a gente não tinha operação de biscoito. Então, esse crescimento que a gente teve nesse último trimestre, ele é um misto, né, desse crescimento de volume por conta dessa entrada e essa adição dessas novas categorias. Tá. E também sempre tem um misto, né, do preço, né, sempre tem uma influência no crescimento aqui do faturamento em reais. Uhum. E eu imagino que o apetite de M&A que vocês fizeram nesses 2 anos continua, então. Entrando em produtos naturais no exterior, naturalmente vocês podem trazer essa estratégia para o Brasil, como você falou, que é complementar cada uma delas, né? O apetite, né, acho que quando te falo um pouco de M&A, o M&A também está um pouco no nosso DNA e na nossa história. Então, essa Camil que tem hoje, ela foi construída
sempre um misto, né, do crescimento orgânico, aquele que você vai de formiguinha, conquistando seu espaço, mas ao longo da nossa história, a gente já fez mais de 20 M&As. Né? Ao longo da nossa história, já passaram 3 fundos de private equity que nos ajudaram e nos ensinaram, né, que para você crescer, você pode utilizar outras avenidas de crescimento e aquisição é uma delas. Então, eles, para o futuro, continua sendo uma parte importante da nossa estratégia, até por conta da nossa capacidade de identificar ativos, avaliar eles de uma maneira que seja atrativa, né, negociar, executar e depois colocar eles para rodar, que isso também é importante. Você comprar a empresa e depois não saber fazer ela rodar no dia seguinte, você acaba, né, desperdiçando muito valor. Então, sim, é uma estratégia, né? Eu acho que no curto prazo a companhia ainda tem um trabalho grande, né, dentro de casa, né, para fazer todas essas categorias que a gente colocou nesse curto espaço de tempo, fazer elas funcionar de uma maneira efetiva. Mas no longo prazo, de fato, a M&A sempre foi e continuará sendo uma avenida importante para o nosso crescimento. Outra coisa que você falou que é importante é preço, né? Recomposição de preço. Teve um período pandemia e a pré-pandemia que teve um represamento de preços justamente por conta, né, dessa ineditismo do que aconteceu globalmente, né? E nesse último ano teve uma recomposição até porque estava todo mundo com margem espremida. Isso se mostra nesse resultado também, né? Essa recomposição ajuda vocês a apresentarem um balanço mais saudável. Né? Se mostra também. Eu acho que uma característica que a nossa indústria tem é que a gente está no meio, né? A gente compra a matéria-prima, a gente faz o processo industrial e a gente vende, né, para o varejista que faz a distribuição para o consumidor final. Então, a gente está sempre, um olho que eu brinco, um olho no peixe e o outro no gato. A gente está sempre comprando, está sempre vendendo e para a gente conseguir, né, manter e gerenciar o nosso resultado, você acaba tendo uma dinâmica da indústria de repasse, né, das oscilações, né, do preço da matéria-prima. Então, seja para cima, seja para baixo, de fato tem essa influência que acaba impactando, né, o nosso resultado, dependendo de para onde vai o movimento. E aí é o trabalho do CFO, né? Aí você tem que olhar direitinho ali como é que vão ficar cada um dos componentes, né? Acho que essa é a beleza do seu trabalho, né? É verdade. Vamos lá, segundo número para você, Flávio. 41 milhões de toneladas foi a venda total dos produtos chamados de alto valor da Camil no terceiro trimestre. Um avanço de quase 25% sobre o ano anterior. Esse é um sinal de que o consumidor voltou a escolher produtos pela marca e qualidade? Então, aqui, primeiro eu vou explicar um pouco como que a gente se comunica no mercado, né? Então, Camil cresceu tanto que a gente chegou à conclusão que a gente precisava facilitar a nossa comunicação. Então, a companhia se dividiu em que a gente chama 3 segmentos de negócio. Certo. A companhia tem o segmento internacional, que são as operações que a gente tem no Uruguai, Peru, Chile e Equador, que a gente reporta, né, os números operacionais de uma maneira consolidada. E aqui no Brasil, para simplificar, a gente, e até por conta de afinidade das diferentes categorias, a companhia ela se posicionou. Tem o segmento de alto giro, que basicamente são os segmentos, né, de origem da companhia, né? Então, a gente tem aqui, dentro desse grupo, tem o arroz, tem o feijão, tem o açúcar refinado, que é uma categoria que até pelo nome, né, a gente fala assim, é uma categoria mais nervosa, que você tem ali o preço da matéria-prima, ele varia, então você tem uma dinâmica diferente, né, no ponto de venda, porque é um alimento muito básico, primeira necessidade, é aquele alimento que o supermercado não pode ver a gôndola sem, que o gerente do supermercado pega e vai repor. Tá. Então, tem uma característica, né, de negócio até diferente, de como você tem que operar, que você tem que operar com eficiência, tanto na parte da compra, produção, distribuição. Né? Você não pode errar. Né? Você precisa fazer tudo porque, de fato, é alto giro, você precisa ser eficiente. E daí, do ponto de vista estratégico, a companhia também acredita, né, nesse modelo de operar multissegmento. Certo. Né, que a gente vem desde 2011, né, implementando essa estratégia. Primeiro a companhia adquiriu, né, a marca Coqueiro, depois a gente adquiriu,
né, a marca União, né, do açúcar refinado. Mas nesses últimos, né, 24 meses, como eu te comentei, né, a gente adquiriu outras marcas, né? A gente entrou no segmento de massas, a companhia entrou nos segmentos de café, a gente fez o relançamento, né, da marca União, que já foi líder lá atrás, né, de café. A gente comprou um negócio de biscoito com a marca Mabel. Então, quando a gente agrupa, né, e a gente colocou todo esse segmento que tem mais alto valor, né, tipo, dá alto valor no sentido de serem produtos que têm um valor agregado maior do que tem esse segmento de alto giro. Né? Perfeito, perfeito. Então, esse segmento, né, então, quando a gente fala sobre a gente cresceu nesse segmento, ele vem por conta da adição dessas novas categorias que a gente não tinha. Ele não está tanto relacionado, né, com o tema da marca. Né? Porque como que a gente enxerga, né, marca na companhia? A gente entende que, como companhia, a gente tem que ter o portfólio completo. Então, independente do segmento, então eu vou dar um exemplo no segmento de arroz. A gente tem ali o Camil Reserva, que é um produto que é mais premium do ponto de vista, né, de produto. A gente tem o Camil Azul, que é o nosso carro-chefe, que é o mainstream, que é um produto de custo-benefício excelente. E a gente tem as marcas também, que a gente chama as marcas de baixo preço, né, que tem para as pessoas que têm um menor poder aquisitivo. Então, daí sim você tem o tema, né, de marca, né, que não foi isso que aconteceu. Na verdade, o que aconteceu foi por conta desse posicionamento, né, de a gente ter entrado nos outros segmentos que para a gente representa, né, uma grande oportunidade. Então, só para te dar um número, né, por exemplo, o arroz, a gente tem, em 2021, tinha um mercado de 15,6 bi. Açúcar, 7,8 bi. Feijão, 4,5. Pescado enlatado, que era o que a gente tinha, 2,3. Então, essas categorias tradicionais que a gente tinha, a gente, tipo, totalizava 30 bilhões de reais de um mercado endereçável. Essas novas categorias que a gente adiciona, massas, café e biscoito, adicionam 38,4 bi no mercado potencial que a gente pode ir atrás. Então, esse movimento estratégico está por conta de uma crença que, se a gente conseguir implantar essa estratégia de uma maneira bem feita, a gente mais do que dobra, né, um mercado endereçável que a gente pode ir atrás. Não, espetacular, né? E você falou das marcas de alto giro, dos segmentos de alto giro. Se você me colocasse ali todas as marcas na mesa e eu tivesse que escolher, o café eu colocaria como alto giro, que para mim, obviamente, é um produto de primeira necessidade por conta que as pessoas, né, gostam, né? Mas é interessante como vocês segmentaram na companhia até para organizar melhor o entendimento de quem for ver os números, né? É verdade. Acho que o café a gente teve até um debate grande, né? Onde que a gente deveria colocar, por conta, acho que do ponto de vista de produto, ele de fato tem uma similaridade com o açúcar e com o arroz, né? Porque é um produto que vem, né, de um elemento mais básico, que você tem um processo industrial simples e depois você tem ali o empacotamento, né? Mas a gente acabou elegendo colocar eles no segmento de alto valor, acho que basicamente por dois motivos, né? O primeiro motivo é que, do ponto de vista de preço, né, o valor por quilo daquele produto ele é superior ao que você tem num arroz, num feijão ou num açúcar. E o segundo motivo é também por conta do foco estratégico que a companhia quer dar, né? Então, é um segmento novo que a gente entrou há um pouco mais de 12 meses. Então, colocar ele, né, na categoria de alto valor, que é onde a companhia está se focando, que é onde vê uma oportunidade de crescimento, tanto do ponto de vista de volume quanto do ponto de vista de resultado, a gente acabou elegendo colocar dentro desse segmento, mas você está certo, né? Esse seria discutível aonde está. Não, perfeito, perfeito. Vamos lá. Terceiro número para você, Flávio. 3 bilhões e 200 milhões de reais era o capital de giro da Camil no terceiro trimestre de 2023. Um crescimento de quase 20% sobre o ano anterior.
Qual é a importância da sazonalidade nesse capital de giro? Então, obrigado pela pergunta, né? Porque eu acho que, de fato, né, todos os nossos segmentos acabam tendo uma sazonalidade, né? O mais óbvio, né, e talvez o que mais influencia o nosso resultado, ele é o de arroz, Tá. né? Porque o de arroz, ele acaba acompanhando a safra, né? Então, até por conta disso, né, se você for olhar o nosso balanço, o nosso DRE, você vai reparar que tem uma coisa diferente, né? O nosso balanço, ele começa dia 1º de março e termina dia 28 ou 29 de fevereiro. E a origem disso é por conta dessa sazonalidade que você tem, por conta, né, da origem da companhia que era do arroz. Tá. Então, como que funciona essa dinâmica? Né? Então, quando chega em fevereiro e março, né, de fevereiro, né, final de fevereiro até meados de maio, é quando você tem a colheita do arroz. Né? Então, o produtor ele vai lá, colhe, ele leva para as indústrias recebem, secam esse arroz e armazenam. E quando você tem, né, esse período da colheita, ele acaba sendo o período em que a gente tem um pico, né, do capital de giro, porque você acaba tomando uma posição maior, né, que é o momento em que você tem usualmente um preço menor, então você acaba tomando um posicionamento de preço maior. Né? Daí a Camil, eu brinco que a gente funciona às vezes como um banco, né, porque do que a gente vai utilizar de arroz ao longo do ano, aproximadamente 70% a gente recebe durante esse período da safra, né, da colheita. Né? Então a gente vai lá, o produtor tem um relacionamento de longo prazo com a gente, ele entrega o arroz, a gente entrega como se fosse aqui, ó, um certificado em que ele tem, olha, você tem tanto de arroz depositado aqui comigo, você pode ir vendendo ao longo do tempo quando você quiser. Então a companhia está todo dia comprando arroz e vendendo arroz ali para o supermercado. Daí a companhia faz um negócio também que é interessante, que é quando começa agosto, setembro, o produtor de arroz, ele começa a pensar já na próxima safra. Pô, preciso plantar de novo. Né? E a companhia, ela aloca mais de 200 milhões de reais para fomentar esses produtores a formarem a lavoura de arroz, né, para que depois, no ano subsequente, quando ele colhe esse arroz, ele traga para a gente. Então, até que chega no final do ano, quando chega lá em fevereiro, final de fevereiro, o estoque de arroz de todo mundo está baixo. Por quê? Porque o que se produz é o que se consome no Brasil, então não sobra muito. Então acaba tendo, do ponto de vista de negócio, essa sazonalidade que ela até se impõe, né, no final do dia, ali, 28 de fevereiro, por uma questão física, porque não tem mais arroz, porque todo o arroz que foi produzido no ano anterior, as pessoas já consumiram. Né? Então, de fato, essa sazonalidade tem no nosso negócio, né? E nos outros segmentos também tem, né? Talvez de uma maneira diferente, por exemplo, massa, né, vende menos em dezembro e janeiro, acho que o pessoal está na época de festa, acaba comendo outro tipo de produto, biscoito também, vende menos no período de férias escolar, porque eu acho que a mãe não precisa colocar no lanche. Então, cada segmento tem a sua característica, a sua sazonalidade, mas, de fato, o que impacta mais é o tema do arroz. Tá. E esse crescimento, né, no capital de giro, ele vem daí de novo por conta desses três fatores, né? Tem o fator da sazonalidade, né? Tem o fator desse crescimento por conta das categorias que a gente entrou. Então, toda vez que você entra num segmento, né, que você tem que recompor esse capital de giro, então isso impacta, né, a nossa conta de capital de giro, e tem o tema de preço. Então, nosso negócio, né, você tem, do ponto de vista de capital, você tem um componente importante de capital, que é a parte, né, industrial, que você tem que ter para rodar o negócio, mas tem um componente variável muito grande que ele vem por conta do volume. Então, volume cresceu, capital de giro aumentou. O preço subiu, o capital de giro aumentou. Não tem jeito, você pode buscar eficiência, né? Mas é uma necessidade intrínseca do negócio, porque cresceu o volume, eu preciso comprar matéria-prima,
eu preciso fazer a venda, eu dou prazo para o meu cliente, isso tem, né, a implicação direta é que eu preciso alocar mais capital. E esse capital você precisa buscar no mercado, com a emissão de um CRA, por exemplo? Não há necessidade na companhia de fazer essa busca ao mercado. Precisa. Na verdade, o capital, daí obviamente você faz a gestão do dia a dia. Tá. Né? A gente, na nossa tesouraria, a gente sempre olha qual que é a tendência de longo prazo, o que a gente precisa ter. Né? Obviamente, no curto prazo, se você precisa de capital, você vai procurar uma linha de curto prazo para você fazer frente a essa necessidade de capital de giro. Então, a gente procura ser muito consciente e tentar pensar, né, no planejamento do que é o longo prazo, o que a gente precisa, né, qual que é a nossa projeção de geração de caixa, de dívida líquida que a gente tem. A gente procura ter um passivo que seja adequado com um negócio que a gente tem, né, de capital de giro. Né? Por exemplo, te dando um exemplo, né? No Chile, você tem uma dinâmica, né, diferente. Você tem uma dinâmica em que você, quando tem a safra e a colheita, você compra basicamente 100% da matéria-prima que foi produzida. Então, daí você precisa pegar um financiamento bancário para você pagar o produtor. Daí, ao longo do ano, você vai vendendo esse produto que já é seu, porque você já recebeu e você já pagou. Daí você vai recompondo esse capital de giro e você vai pagando essa dívida de curto prazo que você pegou. Tá. Então, acho que cada localidade tem a sua particularidade, mas a gente procura, de fato, ter uma adequação grande, né, do nosso passivo para que ele faça frente ao que a gente tem de despesa projetada, de amortização projetada. Boa. Vamos lá. Quarto número, Flávio, para você. 79.700.000 reais foi o CAPEX da Camil no terceiro trimestre de 2023. Uma redução de 65,5% sobre o mesmo período de 2022. Por que essa grande diferença no ano contra ano? Eu acho que aqui, como tudo, né? Às vezes o número fala, mas ele precisa de explicação. Com certeza. Nesse caso específico, acho que a base de comparação do ano passado é uma base de comparação que tem um componente importante que vem da aquisição da Mabel. Então, quando a gente comprou aquele ativo, né, a aquisição do ativo, por mais que seja ações de umas empresas, ele entra como uma adição, né, ao seu parte de investimento. Então, a gente só ali foi 150 milhões de reais. Tá. Então, além disso, né, então, durante esse ano, a companhia continuou fazendo, né, investimentos, né? Então, por exemplo, só para te dar um número, em massas, para fazer uma ampliação da nossa capacidade de produção, a gente colocou 70 milhões de reais. Na parte de café, para ter a capacidade certa, né, nos SKUs, né, nos produtos certos, a gente também fez mais de 30 milhões de reais de investimento. Então, o número, né, e esse decréscimo que você vê no número do CAPEX, ele basicamente vem por conta dessa base de comparação que acabou talvez prejudicando, né, a análise. E o CAPEX também tem, né, ele não acontece também com uma cadência certinha. Né? Então, às vezes também tem uma sazonalidade, às vezes, né, de como que o projeto está andando. Né? Então, às vezes o CAPEX talvez é um número que a gente até busca olhar muito mais uma comparação anual ou acumulada. Às vezes você olhar trimestre por trimestre acaba gastando mais tempo na explicação, né, do que se você for olhar no número. Mas tirando esse fator extraordinário, né, que é extraordinário, o investimento, o CAPEX está, né, estável ali no ano, né, como você falou, né? Sim, na verdade a gente continua. Esse ano a gente foi bastante criterioso na parte do CAPEX, a gente manteve o que a gente tinha já contratado por conta dessas expansões, principalmente nos segmentos de massas e cafés, e o que a gente teve que fazer de adequação por conta da compra de biscoitos. Mas depois do resto, né, por conta da dinâmica, né, que teve exógena, juros altos, a gente aumentou o nosso nível de alavancagem por conta de todas essas aquisições. Fora isso, a gente acabou sendo bastante espartano e fazendo simplesmente, né, mantendo o nível de CAPEX, no nível de investimento, de realmente só onde precisava. Né?
investimentos mais discricionários, né, principalmente aqueles lá de aumento, né, expansão de capacidade, a gente já tinha feito. Então, esse ano, fora a parte de manutenção, que era muito necessário, a gente basicamente só manteve o que não dava para frear e o que, de fato, ia continuar agregando valor por conta dessa expansão. Perfeito. Você falou sobre alavancagem. O quinto número é o seguinte: 2 bilhões de reais é a amortização que a Camil terá de fazer em novembro de 2024, o equivalente a 40% do endividamento total da empresa. Como a empresa enxerga esse compromisso e como ele vai mexer com o ano da companhia? Então, acho que antes, né, acho que a parte de refinanciamento da companhia, né, ele faz parte do nosso dia a dia. Né? Então, desses 2 bilhões de reais, se você for olhar no balanço, 1,5 bi já estava dentro de casa. Tá. Então, acho que isso faz parte do nosso dia a dia. Né? Acho que esse último ano, né, só de emissão de CRA, a companhia foi ao mercado 2 vezes, a gente levantou mais de 1 bilhão de reais. Certo. Eu acho que a companhia tem, né, um apelo para o mercado. Eu acho que o investidor de CRA, que é o investidor, né, pessoa física, ele, quando vê ali o produto, né, e vê ali a oferta, ele acaba fazendo uma associação com a marca. Então, todas as ofertas que a gente fez ao longo desses anos, né, de emissão de CRA, todas elas foram super bem sucedidas, com demanda bacana, garantindo uma eficiência para a gente, né, uma eficiência financeira grande também. E eu acho que o que é bacana também é ressaltar um pouco, né, de onde que veio, né, essa necessidade, né, de se alavancar e de amortizar. De novo, né, dando um pouco de números, né, desde a abertura do capital, acho que a companhia fez de CAPEX, né, para expansão de capacidade, mais de 500 milhões de reais. A gente, de compra de empresas, né, que a gente adquiriu, seja aqui no Brasil, seja no exterior, 1,3 bi. Dividendos, a gente pagou mais, né, entre dividendos, juros sobre capital próprio, a gente pagou 760 milhões de reais para os nossos acionistas. E a gente fez 8 programas de recompra em que a gente recomprou 530 milhões de reais de ação. Então, se você somar tudo isso, dá 3 bilhões e 100 milhões de reais que a companhia alocou de capital, né, nesses últimos 6, 7 anos desde a abertura de capital. Então, você ter, né, essa alavancagem e você ter esse serviço da dívida faz parte ali do trabalho da tesouraria. Então, a gente tem 2 bi esse ano, no outro ano vai ter mais 500, depois vai ter mais 600, depois vai ter mais 1 bi. Eu acho que a gente na empresa, né, talvez principalmente aqui o trabalho do CFO, né, tipo, tomar dívida e refinanciar dívida faz parte do dia a dia e faz parte do processo de geração de valor. E um fato importante, né? Os CRAs e os CRIs também tinham uma competição muito desleal até pouco tempo antes dessa mudança da legislação, né? A Camil, que tem a sua origem no setor de alimentos, vai continuar emitindo CRA, porque não precisa mudar nada, e o mercado vai ter mais apetite ainda por esses títulos, né? Porque não vão ser todos que vão poder entrar nessas categorias de isentos que o investidor, pessoa física, gosta bastante. É verdade, eu acho que essa é a nossa crença, né? Daí trazendo economia, né? A oferta e da demanda, né? Pelo menos a nossa percepção, né? Lendo a legislação nova ali do governo, é que você vai restringir a oferta. E a demanda continua lá e continua crescendo, porque quem tem o dinheiro que está aplicadinho, ele recebe ali os juros, depois os juros ele precisa reaplicar, então... Aprendendo com essa renda fixa nova, né? Que não é só você depositar em título público ou poupança, né? Isso é importante para o mercado de capitais. Concordo, é isso mesmo. Então, acho que a demanda vai continuar de onde está para cima, a oferta vai diminuir, então a nossa crença é que o apetite, né, dos nossos investidores, para quando a gente trouxer uma nova oferta, né, de um CRA, uma debenture, né, vai continuar grande no mercado. Muito legal. Flávio, vamos inverter o jogo agora, hein? Eu vou fazer a pergunta e você me traz o número. Pode ser? Lógico, vamos lá. Vamos lá. O melhor número a ser apresentado? 1. 1. 1.
que é onde a Camil quer estar, sempre aonde ela atua. Então, como eu comentei, no Brasil, Camil é líder no segmento de grãos. Marca União, açúcar refinado, líder em açúcar refinado. A marca Coqueiro, top of mind aqui do mercado. Daí Santa Amália, ela tem uma liderança inconteste na área de Minas, mais de 40% de mercado. Mabel, líder em rosquinha. E tudo que a gente faz no Brasil, a gente procura fazer lá fora também. Então, Saman, que é a nossa operação no Uruguai, comercializa mais de 50%, quase 50% do arroz que é produzido no país. Mesma coisa no Chile, né, e no Equador e no Peru. Então, na verdade, é uma busca que a gente tem. A gente gosta de trabalhar com relevância e a gente sempre busca ser o primeiro. Muito bem. O número que melhor representa a Camil? 5. 5. E a gente fala que é um pouco uma licença poética que a gente faz, que são 5 anos. Né? Quando Camil, né, acho que do ponto de vista de estratégia, a gente brinca que a gente faz a mesma coisa há muito tempo. E a gente acaba crescendo, é um misto, o crescimento de volume, né, daquele crescimento orgânico, né, todas essas aquisições que a gente faz, que está no nosso DNA, e o preço, né, que o preço também, você tem uma inflação, a gente acompanha. Então, se você pegar fotografias de diferentes momentos da Camil e olhar depois de 5 anos ou 5 anos antes, com grande chance você vai ver que a gente estava metade ou o dobro do tamanho, dependendo da direção que você for. Então, por exemplo, antes do IPO, a gente tinha uma receita líquida de 4,7 bi. Hoje a gente está com 12 bi. Em 2015, a gente tinha 4,1, 5 anos depois, 7 bi e meio. 2018, a gente tinha 1,5 bi de receita, 2013, 3,6. Então, talvez de uma maneira, né, poética, a gente acredita, olha, 5. pega aqui daqui a 5, né, a gente vai estar o dobro do que a gente está. E daí eu pergunto, quantas empresas você conhece que 5 anos você dobrar representa 15% de crescimento de receita ao ano? É um negócio ali impressionante. Bem interessante, bem interessante. Um número importante, mas que ninguém olha para ele. Eu te comentei que a Camil é uma multinacional. Isso. Né? Provavelmente para você não deve ter te impressionado, porque você já tinha estudado para a Camil, você já sabia. Mas, surpreendentemente, até para o público investidor, quando a gente fala que a Camil é uma multinacional e que 30% da nossa receita vem dessa operação internacional, às vezes pouca gente sabe. Né? Obviamente, se for pegar o público, né, do mercado, você perguntar o que é Camil? Ah, Camil é arroz. Né? O pessoal não conhece, né? Muitas vezes as pessoas não conhecem nem o portfólio no Brasil, que sai essa operação internacional. E é uma operação que, se for pensar do ponto de vista financeiro, ela faz muito sentido. Ela cria uma opcionalidade para a gente replicar o nosso modelo aqui no Brasil, nessas operações internacionais. O retorno financeiro adequado, que a gente sempre é muito diligente quando a gente faz aquisição. Ele ajuda na parte de diversificação de moeda, diversificação de crescimento, oportunidade de crescimento. Então, esse é um número que é pouco visto, né? É um número importante, mas que até quando a gente vai conversar de resultado, o pessoal pergunta como que está o Brasil, está arroz, feijão, açúcar, pescado, biscoito, café, mas o internacional passa de lado e ele representa 30% do nosso resultado. Importantíssimo, hein? Um número que não sai da sua cabeça. 0. 0. 0. Porque aqui, né, acho que principalmente como diretor financeiro, né, a gente prega muito que a gente tem que buscar a eficiência. E a eficiência tem que ser em tudo. Né? Obviamente tem que ser na produção. Quando a gente vai produzir, quanto que eu quero perder? Não quero perder nada. Tá. A gente faz o orçamento. O orçamento sai da onde? Sai do 0. Então, todo mundo, para gastar, tem que falar, por que eu preciso? Se você não precisa, não vai gastar, é 0. E se aplica para outras coisas que a gente acredita também. Por exemplo, segurança do trabalho. A gente tem uma meta, né, de redução do nossa segurança, do nosso nível de acidentes. Por curiosidade, no último ano a gente reduziu mais do que 30%. Mas qual que é a meta de longo prazo? É 0, porque a gente tem 8 mil funcionários. Né? Tem 8 mil famílias que dependem
ali do trabalho daquela pessoa. Tipo, todo mundo quer ir para casa, quer ir trabalhar e quer voltar vivo. Então, quanto tem de acidente? É zero. Então, a zero, né, tem que ser uma perseguição, né, em alguns casos. Tem que ser uma obsessão. Você não pode ter uma meta que seja diferente de zero, né? Por mais inatingível que seja no curto prazo, você tem que ter o sonho. Tem que ter o sonho de atingir o zero. Perfeito. Aí, se você abrir mão disso, né, começa a ficar a coisa mais relaxada, né? Então tem que ser realmente austero nesse ponto, né? Para fechar, Flávio, o próximo número vai ser? 100. 100. Na verdade, já é. Né? Então, acho que uma das coisas que a gente também prega é ter energia sustentável e renovável. Né? Então, hoje, a gente, do ponto de vista de consumo, a gente consome basicamente já 100%, né, de energia limpa. E a gente também, né, tentou, nessa busca do zero, a gente tentou pensar como que a gente fazia do limão uma limonada. Tá. Então, por exemplo, no nosso processo de beneficiamento do arroz, a gente tem que tirar a casca. Ninguém come o arroz com a casca. E a casca pode ser um problema, que você tem um monte de casca, o que você vai fazer com a casca? Né? E a gente encontrou uma solução. A gente pega a casca, né? A gente tem uma usina de cogeração que a gente queima essa casca e essa casca vira uma energia renovável. Então, ele é bom por diversos ângulos. Né? Do ponto de vista financeiro, me dá previsibilidade. Tá. Eu economizo com o descarte da casca, que seria um problema. Tá. Então, ainda faço um bem ali para o meio ambiente e consigo atingir essa minha meta de ter 100% de energia renovável. Muito bom. Hoje em dia é quanto? Não, já é 100. Já é 100. Já é 100. Então, o 100 é o grande número. Né? Agora, na verdade, a gente está fazendo a gente já tem 2 plantas, né? A gente vai fazer uma terceira. E com essa terceira, além de ter 100% do consumo de energia renovável, eu vou ter 100% de autossuficiência. Então, tudo que eu gero, né, tipo, queimando a casca de tudo que eu gerar, queimando a casca de arroz, eu vou utilizar uma parte e ainda vou ter espaço para comercializar o excedente. Isso é importantíssimo para a empresa, né? E, obviamente, para o país, né? Concordo. Muito bem. Flávio, obrigado, viu? Obrigado. Eu que agradeço, Márcio. Foi um prazer. E obrigado a você que nos acompanhou até aqui, que entendeu um pouco mais sobre o que é a Camil, tá vendo? Se você não sabe, se você for para os países da América Latina, como Chile, Uruguai, vai encontrar produtos Camil lá. Se você não segue o Neofeed nas redes sociais, pode ir em todas elas, nos seus agregadores também. Estamos lá. Um abraço e até a próxima.